Olá, irmãos, muito boa noite. Nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus, usando Mateus capítulo 5 e verso de número 3. E nós vamos falar sobre humildade, algo extremamente difícil a nós, mas preciso. Jesus Cristo diz em Mateus 5:3 o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Soberano Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Temos convicção e consciência de que precisamos de ser humildes mais e mais. E te pedimos que nos ensine, nos molde, nos dê a capacidade de alcançarmos a humildade que o Senhor deseja em nossas vidas. E que a Tua palavra nesta noite penetre profundamente em nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando pensamos em humildade, logo vem à nossa mente a ideia de pobreza. Outros veem a ideia de alguém medroso, de alguém muito medroso. E tem uma série de outras definições que as pessoas podem fazer. Mas humildade não é uma condição de ser medroso ou pobre. Humildade é um valor. Isso aqui é difícil para a nossa compreensão. Humildade é um valor. Humildade é uma qualidade de alguém que age em sua inteira simplicidade. Humildade é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba ou orgulho. Então, humildade é um valor. Onde há humildade, há reconhecimento das próprias limitações. Onde há humildade, há doação voluntária. Onde há humildade, há modéstia. Onde há humildade, há ausência de orgulho. Depois de muitas reflexões, a gente pode pensar que, indubitavelmente, que a humildade verdadeira é uma obra do Espírito Santo. É algo exclusivo, é um valor que nós recebemos do Espírito Santo. Quando você estuda Gálatas, ele traz isso. Dos frutos do Espírito é humildade. Ser humilde é algo que nós aprendemos com o Espírito Santo. É uma virtude que pode ser aprendida. E o maior exemplo de humildade na história é Jesus. Por isso que ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Porque ele tem autoridade para falar isso. Porque ele é o nosso maior exemplo de humildade. Se não vejamos, ele sendo Deus, despiu-se da sua glória, veio a este mundo como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados da humanidade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a irmos até Ele e aprendermos a humildade com Ele. Ele diz em Mateus 11, 29, vinde a mim,
Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é algo que reside no íntimo do homem, é um valor. E Jesus Cristo disse que quando a gente aprende a humildade com Ele, a gente encontra descanso para as nossas almas. Então, a humildade é algo importante porque ela produz descanso. Ela produz duas coisas importantes. Primeiro, Jesus Cristo diz que os humildes têm acesso ao reino do céu. E aqui ele diz que os humildes têm descansos na sua alma. Convenhamos, irmãos, se o Senhor Jesus, o homem mais ilustre que já pisou nesta terra, o mais sábio, o mais poderoso, o dono de toda a glória dos céus e da terra, o Deus conosco, disse que é manso e humilde de coração e ao mesmo tempo nos convida a aprender com Ele a vida da humildade. Quem somos nós para rejeitarmos esse convite e essas virtudes? Quem somos nós? O Senhor Jesus contou uma parábola envolvendo dois homens que foram orar no templo. Um era fariseu, religioso, ortodoxo. O outro era um publicano, romano, impuro e pecador. O religioso orava arrogantemente, se considerava o melhor, se considerava mais importante do que o outro, mas a sua arrogância resultou em uma reprovação de Deus. Jesus Cristo disse que ele desceu envergonhado. O publicano, tão cheio de pecado, não tinha uma religião, era considerado imundo, rejeitado, cesseado, por assim dizer, do templo. Ele ora piedosamente, reconhecendo o seu estado de miséria, e ele diz assim: Deus, sê propício a mim, pecador. A Bíblia diz que Deus o aceita e ele sai ali de cabeça erguida e é recebido por Deus a sua oração. Diante disso, nós precisamos de tomar muito cuidado, porque o orgulho mata a nossa comunhão com Deus. O orgulho evita de que Deus receba as nossas orações. E o orgulho segrega ao nosso semelhante. Precisamos de ter plena consciência de que somos imerecedores da bondade e da misericórdia de Deus. Compreender que somos miseráveis pecadores e que somente pela bendita graça de Deus é que alcançamos o perdão dos nossos pecados. E isso nos faz mais humildes. Isso nos levará a reconhecer o nosso real estado de plena redenção divina. Nós não temos mérito próprio. Nós não temos justiça própria. Logo, não cabe em nós nenhum sentimento de orgulho ou merecimento. O único que poderia subjugar todos pela sua autoridade e a sua posição e a sua origem é o Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, ele não o fez. Ele veio como mais indigno dos homens. Nasceu em uma família pobre. Cresceu em uma cidade de uma região pobre. Declarou que não estava preocupado com bens e riquezas materiais. E disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça.
E, no entanto, era o Deus criador de todas as coisas. É o Deus criador de todas as coisas. Isaías descreve muito bem a humildade desse grande mestre. Diz que por Isaías 53, 2 e 3 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele não havíamos aparência, e não víamos aparência nele que desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dor e experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Um homem extremamente humilde, mas é o Salvador. Isso é o que significa a verdadeira humildade. Ter tudo, ser dono de tudo, ser grande, ter todo o poder e a si mesmo servir ao próximo, negar-se a si mesmo, doar-se pelos pecadores. E ele tem a autoridade para nos ensinar, porque ele disse em João 15:13, ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele se humilhou a ponto de dar a sua vida por mim e por você. No verso 5 de Isaías 53, o profeta diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele se humilhou a ponto de ser ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua humildade nós fomos sarados. Portanto, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus a verdadeira humildade. Pois o seu convite proferido nos dias de sua peregrinação na terra ainda perduram até hoje, ainda continuam ressoando em nossos ouvidos até hoje. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O convite de Jesus Cristo continua a ecoar nos nossos ouvidos até hoje. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas. Você quer ter uma vida de vitória, você quer ter uma vida de descanso, você quer ter uma vida de segurança eterna, então aprenda a ser humilde como Jesus, que sendo dono de tudo, abriu mão da sua glória, veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Que Deus nos conceda a graça e a misericórdia de buscarmos uma humildade à altura da vontade do nosso Deus. Oramos. Ó grande Deus, obrigado por este dia tão sublime e obrigado pela tua palavra. E te pedimos que nos conceda graça e misericórdia de, enquanto caminharmos aqui neste mundo como igreja, nós possamos seguir os passos de humildade de teu Filho, nosso Salvador. É o nosso pedido. Quebra nosso orgulho, quebra nossa arrogância, quebra nossa prepotência e nos faz um vaso de humildade que te sirva, que te honre e glorifique o teu nome. É a minha oração em nome de Cristo Jesus, meu Senhor. Amém.